Fala, gente, falar um pouquinho a respeito hoje da alergia ao leite de vaca, ou seja, alergia à proteína do leite de vaca. E aí, o primeiro slide que eu vou falar com vocês é a respeito do que você precisa saber. Os três grandes componentes, os três grandes grupos que geram mais confusão nessa definição do termo alergia à proteína do leite de vaca. Primeiro, o leite é composto por açúcar, que é a lactose, que é o açúcar do leite, tá? E não vai ser escopo dessa aula. A gordura do leite e a proteína do leite, que é o que vai dar aquela massa, né? Que eu vou falar mais hoje sobre a proteína, obviamente, porque o termo é alergia à proteína do leite de vaca. O açúcar ou lactose, o açúcar do leite, que é a lactose, ele vai dar o gosto mais adocicado. E ele está presente basicamente nos derivados de leite que tem mais açúcar. Exemplo, leite condensado, tá bom? O outro termo, o outro componente é a gordura, está presente na manteiga, né? Então ele também vai estar ali, ele vai dar aquela gordura mesmo que está dentro do próprio leite. O que leva à intolerância à lactose, que é o açúcar, intolerância ao açúcar, basicamente está relacionado a quadros de dificuldade de digestão desses açúcares, distensão, diarreia, assadura, enjoo, né, cólica, dor abdominal. Esse é o quadro que leva que é secundário à intolerância à lactose. A alergia à proteína de vaca pode gerar uma intolerância à lactose? Pode, tá? Principalmente quando o intestino fino ele é acometido, a gente tem suspeita de inflamação do intestino, tá? Já a gordura, ela também pode gerar um quadro de diarreia, mas ela vai ser uma diarreia mais gordurosa, tá? Vão ser fezes gordurosas. Fatores intestinais e pancreáticos podem estar envolvidos. Mas o objetivo da aula são as proteínas. As proteínas, elas vão dar característica, basicamente, de fornecimento de aminoácidos. É importante demais para o crescimento das crianças, porque o leite é um alimento construtor. Então, onde é que você vai ver a proteína? Um dos principais é o queijo, o iogurte. Por quê? Toda vez que você já viu a coalhada, o leite coagula ali e forma uma massa. Ali é basicamente caseína. E aquele soro sobrenadante, muito ali é proteína do soro. Tá? São proteínas que vão fazer parte do fornecimento de aminoácidos, que para as crianças é importante. Essa questão de fornecimento de proteínas é tão importante que você sabia que, por exemplo, a grande parte do whey que está dentro dos suplementos para atletas e fisiculturistas, por exemplo, eles têm whey, né, que é a proteína do soro do leite, tá bom? Então, fazendo uma analogia aqui agora, eu vou começar a fazer analogia com a polícia e o nosso sistema de defesa. A polícia, ela tem um objetivo de nos defender dos bandidos, tá? Ela identifica os cidadãos e ela segue ali os cidadãos, e quando é bandido ela reage de uma forma agressiva contra os bandidos da sociedade, né? Então, essa polícia, ela tem um objetivo de diferenciar a nossa polícia no intestino, principalmente, diferenciar o que é alimento do que é bandido, do que é germe, do que é patógeno, do que são vírus, bactérias, fungos, etc e tal, tá bom? Só que em determinadas situações, principalmente quando se vincula à alergia, né, a polícia ela perde a condição de discernir adequadamente aquele alimento de patógenos, e ela começa a estranhar esses patógenos. No caso aqui, o exemplo citado é a proteína do leite, né? Ela começa a pegar a proteína do leite e fala: "Ei, você não é comida, você é bandido e eu vou te prender". Então tem duas formas que a polícia pode reagir. Ela pode sacar a arma e atirar direto na proteína do leite, a tentativa de justamente é, é, reagir de imediato, rapidamente, e liquidar logo tentar liquidar logo essa invasão, essa que ele considera como invasão, né? E aí, quando ela faz essa reação é rápida. Basicamente, aquela reação alérgica que a pessoa fica com o corpo todo empolado quando come algum alimento, e é bem rápida, acontece minutos ou até imediato, poucas horas. A pessoa tem uma crise de inchaço no rosto, coceira na pele. Tá? Esse tipo de reação é quando a polícia reage com bala. E quando ela reage atirando, vai ter a bala, né? Então, essa bala são os anticorpos. A imunoglobulina E. Então, por isso que a gente pode fazer os testes aí, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. A outra forma que a polícia pode reagir é com cacetete. Ela vai ver, observa que a proteína do leite
ela estranha aquela proteína do leite e ela vai em cima da proteína do leite reagindo com um cacetete. Observe que aqui não tem bala, não tem nada, é briga. E aí ela começa a reagir de uma forma que briga, né, com essa proteína, gerando um processo inflamatório. É como se fossem duas pessoas brigando dentro de uma sala, vai gerar um arrebento ali. Naquele intestino, por exemplo, vai gerar um processo inflamatório que vai machucar bastante esse intestino, gerando sangramento, pode gerar sangramento. O intestino vai inflamar, que vai perder a condição de digerir adequadamente os alimentos, né? E esse processo ele pode durar algumas semanas, tá? E a reação dessa forma com cacetete, que é a não IgE mediada, porque não tem bala, a bala é o IgE, né? As formas não IgE mediadas, elas são mais lentas, elas não são tão exatas. Tipo assim, eu tomo leite agora, se eu tiver reação ao leite não, de uma forma não IgE mediada, isso vai trazer uma reação daqui várias horas ou dias depois. Então, muitas vezes eu não consigo lembrar, pô, foi o leite que eu tomei ontem, não dá para especificar tão claramente, tá? A gente acaba lembrando muito da proteína do leite, porque principalmente em bebezinhos que acontece mais isso, tá? Então, como é que você vai acalmar a polícia que está tendo reatividade e você suspeita que é o leite? Basicamente, você vai tirar o leite dessa polícia. Vai tirar o contato do leite, ela vai prender ali, ela vai reagir ali, você vai ter que tirar e vai deixar esse organismo acalmar, tá? E por isso que, a depender da reação, você vai classificar a depender da reação. Se for uma reação imediata, eu vou solicitar exames. Se não for uma reação imediata, não adianta, não vou ter ali anticorpos que façam uma corroboração clínica, uma relação nexo-causal. Então, por isso que nem sempre se faz os testes de alergia para alergia à proteína de vaca. Porque se for uma reação cacetete, ou seja, não IgE mediada, não vai ter anticorpo. Tá? Então, basicamente, é retirar os alimentos que tenha alimentos com leite, traços, reação cruzada. Basicamente, são os alimentos que têm outros animais. Leite de soja dá reação cruzada, importante. Temperos artificiais que podem ter traço de leite, embutidos que podem ter traço de leite. Proteínas também que o leite pode estar associadas também a biscoitos, pães, bolos. Então, sempre é importante. E lembrar, a questão aqui é proteína, não é a lactose. Então, aquela pessoa que tem suspeita de alergia, ela não pode ter acesso a intolerâncias, ela não pode ter acesso a leite zero lactose, porque o leite zero lactose ele vai ter proteína. E os cuidados também eles devem se amplificar na preparação dos alimentos, limpeza de bancada, né, limpeza dos utensílios, cuidado com os utensílios domésticos que tenham mais sujidade. Também você vai observar medicamentos, ligar no saque para saber, cosméticos, isso é muito importante, tá? Os testes de alergia, depois de um determinado momento, você faz o teste de alergia. Tirou o leite, melhorou, você vai fazer depois a provocar de novo essa polícia com leite, vai dar a proteína do leite de vaca para esse indivíduo para ver se depois desse período que ele melhorou, se ele vai ter uma reatividade. É assim que dá o diagnóstico, é com o teste de provocação oral, tá? E aí, a depender se o organismo reagir novamente, você estabelece o diagnóstico. Se não reagir, pode ter sido que ele já tenha melhorado da alergia ou que não foi, ou que não era alergia, né? Muitas vezes a gente fica com essa interrogação. Se tinha e melhorou ou se não tinha, é para confirmar. Não confirmando, aí a gente tira o leite, confirmando, a gente tira o leite e aí só faz esse novo teste depois de 6 meses ou 1 ano, tá bom? É isso, eu queria deixar essa mensagem para vocês, queria saber se vocês entenderam tudo, se vocês têm ainda dúvida, mande aqui para mim, tá? E é isso, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com seu parente e vamos lá, vamos construir bastante conhecimento. Um abraço e até mais.